Nem toda briga começa com gritos. A maioria nasce de provocações sutis, ironias disfarçadas e comentários que parecem pequenos demais para reagir, mas grandes o suficiente para tirar você do controle. Eric Berne mostrou que esses conflitos não são acidentes emocionais, e sim jogos psicológicos desenhados para capturar sua reação. Neste vídeo, você vai entender a estratégia silenciosa para não cair em brigas desnecessárias, preservar sua posição psicológica e sair ileso onde outros sempre perdem. A maioria das brigas desnecessárias não começa porque alguém quer conflito. Elas começam porque alguém aceita um convite invisível, um comentário atravessado, uma ironia leve demais para ser confrontada, uma provocação socialmente aceitável. Nesse momento, quase ninguém percebe que já entrou em um jogo psicológico. O erro não está em sentir incômodo. Isso é humano. O erro está em reagir automaticamente, como se fosse uma questão de honra, justiça ou respeito pessoal. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos não são sobre o conteúdo da discussão, mas sobre a posição emocional que cada pessoa ocupa. Quem provoca busca deslocar você do estado adulto para o estado criança, reativo, defensivo, impulsivo. Quando isso acontece, a briga já está ganha. Não por quem fala mais alto, mas por quem controla o tabuleiro emocional. Pessoas inteligentes caem nessas armadilhas não por fraqueza, mas por acreditarem que toda tensão precisa ser resolvida. Esse é o ponto cego que sustenta conflitos inúteis e drenantes. Brigas desnecessárias seguem um padrão previsível. Primeiro, surge o estímulo ambíguo, algo dito de forma que permite negação posterior. Se você reage, o outro pode dizer que era brincadeira, você entendeu errado ou está exagerando. Berne explica que esse é o mecanismo central do jogo, oferecer uma isca emocional sem assumir responsabilidade. A pessoa que entra no jogo tenta esclarecer, se justificar ou se defender, exatamente o que o provocador espera. Ao fazer isso, você legitima o jogo e entrega poder. A estratégia correta não é vencer a discussão, mas não jogar. Isso exige manter-se no estado adulto, onde você observa o movimento sem absorver a carga emocional. Exemplos reais mostram que quem evita a briga não perde respeito. Pelo contrário, preserva a posição. Em ambientes profissionais, familiares ou sociais, quem reage demais se torna previsível e manipulável. Quem escolhe não reagir de imediato quebra o ciclo. A clareza aqui é brutal. Nem toda provocação é um pedido de resposta. Muitas são testes de controle. O ponto que quase ninguém percebe é que muitas brigas são funcionais para quem provoca. Elas servem para descarregar frustração, reafirmar superioridade ou inverter papéis. Quando você entra, ajuda o outro a atingir um ganho psicológico oculto. O erro comum é acreditar que o silêncio é fraqueza. Na lógica dos jogos psicológicos, o silêncio estratégico é ruptura de padrão. Ele tira o combustível do jogo. Outro erro invisível é responder com sarcasmo, achando que está no controle. Isso apenas muda a forma do jogo, não o encerra. A verdadeira vantagem está em reconhecer o convite e recusá-lo internamente. Quando você não oferece reação emocional, o jogo perde sentido. O provocador fica exposto, desconfortável, sem script. Essa é a virada. Não é sobre ser passivo, mas sobre não ser utilizável emocionalmente. A estratégia central para não cair em brigas desnecessárias é simples, mas exige disciplina. Identifique o convite, mantenha-se no estado adulto e escolha conscientemente
não reagir. Isso não significa aceitar desrespeito, mas decidir quando e como responder. Se responder. O micropasso prático é este. Diante de qualquer provocação ambígua, faça uma pausa interna antes de falar. Pergunte-se: isso é um problema real ou um jogo? Essa pergunta já muda sua posição psicológica. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que evitar brigas não é fuga, é domínio. Se a parte 1 mostrou que toda briga começa com um convite invisível, esta parte revela algo ainda mais decisivo. O jogo quase sempre começa antes da provocação. Quando a frase chega, quando a ironia aparece ou quando o comentário atravessado é feito, o terreno já estava preparado. Eric Berne explicou que jogos psicológicos não surgem do nada. Eles se apoiam em padrões emocionais repetidos, em pessoas que já foram lidas pelo provocador. Antes de qualquer palavra, existe observação. Quem provoca, analisa quem se explica demais, quem se sente culpado rápido, quem reage para preservar imagem. O erro comum é achar que a briga nasce no diálogo. Na verdade, ela nasce no perfil emocional que você comunica sem perceber. Pessoas que caem sempre nos mesmos conflitos não são azaradas, são previsíveis. E previsibilidade emocional é convite permanente para jogos. Berne mostrou que todo jogo psicológico depende de papéis bem definidos. Um provoca, o outro reage. Para que isso funcione, o provocador precisa ter certeza de que você vai cumprir seu papel. É por isso que certas pessoas são constantemente testadas. Pequenos comentários são lançados como sondas. Se você reage, o jogo avança. Se justifica, o jogo se consolida. Se tenta provar algo, o jogo se fecha. A maioria das pessoas acredita que está apenas se defendendo, quando na verdade está confirmando sua função no jogo. A estratégia aqui não é endurecer, nem se tornar frio. É quebrar o padrão esperado. Pessoas emocionalmente maduras não respondem do lugar que o outro espera. Elas não correm para esclarecer mal-entendidos fabricados. Elas observam. Em ambientes familiares, profissionais ou sociais, isso muda completamente a dinâmica. Quem não confirma o papel perde o rótulo de alvo fácil. Clareza fundamental. O jogo só continua se ambos sustentarem seus papéis. O ponto oculto e desconfortável é que muitas pessoas mantêm esses padrões porque eles alimentam a própria identidade. Há quem confunda reagir com ser verdadeiro, explodir com ser autêntico, se explicar com ser justo. Esse auto-engano mantém o ciclo. Berne alertou que jogos psicológicos são viciantes porque oferecem ganhos secundários, sensação de moralidade, superioridade ou vítima injustiçada. Quando você decide sair do jogo, perde esses ganhos. E isso assusta. Por isso, muita gente odeia brigas, mas continua entrando nelas. A virada real acontece quando você aceita abrir mão do prazer secreto de reagir. Sem isso, nenhuma técnica funciona. O perigo invisível aqui é achar que maturidade emocional é apenas técnica, quando na verdade é renúncia de identidade reativa. A chave desta parte é clara. Brigas desnecessárias não começam na fala, começam no padrão. Quem muda o padrão encerra o jogo antes mesmo de ele se formar. O micropasso prático é observar, por alguns dias, em quais situações você reage sempre do mesmo jeito. Não para se culpar, mas para identificar onde o convite já está implícito. Ao perceber isso, você ganha algo raro. Escolha. Escolha de não confirmar o papel esperado. Quando você para de reagir, algo muda imediatamente no ambiente.
Pessoas que antes provocavam com leveza passam a demonstrar incômodo. Outras insistem. Algumas aumentam o tom. Esse fenômeno confunde muita gente, porque a expectativa comum é que o silêncio ou a neutralidade acalmem o conflito. Mas Eric Berne mostrou que, em jogos psicológicos, a ausência de reação é percebida como ameaça. Não porque você atacou, mas porque deixou de cumprir o papel esperado. Quem provoca precisa da sua resposta para sustentar a própria posição emocional. Quando ela não vem, surge o vazio, e o vazio expõe insegurança. É nesse momento que muitas brigas escalam. Não por causa do que foi dito, mas porque o jogo começou a falhar. Em termos de análise transacional, o provocador tenta puxar você para um estado criança reativa, enquanto ele ocupa o lugar de pai crítico ou controlador. Quando você se mantém no estado adulto, a transação não se completa. Isso cria tensão. Pessoas emocionalmente imaturas interpretam essa ruptura como desrespeito, frieza ou desafio. Então tentam forçar a resposta, repetem a provocação, fazem acusações mais diretas ou recorrem à agressividade disfarçada de sinceridade. O erro comum aqui é ceder só para acabar logo, acreditando que responder vai encerrar o conflito. Na prática, isso ensina ao outro que insistir funciona. A estratégia correta é manter coerência emocional. Respostas curtas, neutras e sem carga emocional não alimentam o jogo. Elas não humilham, não atacam, não se justificam. Apenas não entregam o que o outro busca: reação. O ponto oculto é que muitas pessoas usam a agressividade como último recurso para recuperar controle. Quando a manipulação sutil falha, elas elevam o nível. Isso não é força, é perda de estratégia. Berne deixou claro que quando o jogo se torna explícito, ele já está enfraquecido. O perigo invisível é interpretar essa escalada como sinal de que você foi longe demais. Na verdade, você foi longe o suficiente para quebrar o script. A verdadeira virada acontece quando você percebe que não precisa vencer a agressividade, apenas não absorvê-la. Quem permanece no adulto enquanto o outro perde compostura não precisa se impor. A diferença de posição já está clara para todos ao redor. A lição desta parte é direta. Quando você não reage, alguns vão insistir. Isso não significa que a estratégia falhou, significa que ela está funcionando. O micro passo prático é simples e poderoso. Diante de uma insistência agressiva, reduza ainda mais sua resposta. Menos palavras, menos explicações, mais presença. Isso mantém você fora do jogo e força o outro a lidar com a própria instabilidade. Muita gente confunde limite com confronto. Acredita que, para ser respeitada, precisa elevar o tom, explicar demais ou colocar o outro no lugar. É exatamente aí que as brigas desnecessárias se consolidam. Limites não nascem da força do argumento, mas da clareza da posição. Quando um limite é frágil, ele pede defesa constante. Quando é claro, ele se sustenta sozinho. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos prosperam onde os limites são difusos, emocionais ou inconsistentes. O convite para a briga costuma aparecer quando você tenta negociar aquilo que já deveria estar definido internamente. O problema não é dizer não, é dizer talvez, depois a gente vê, ou deixa eu explicar. Limite verdadeiro não se discute, se comunica. Na análise transacional, estabelecer limites é permanecer no estado adulto enquanto o outro tenta puxar a interação para pai crítico ou criança reativa.
Limites eficazes são curtos, neutros e repetíveis. Eles não carregam justificativa emocional. Não vou entrar nessa conversa agora. Esse tom não funciona para mim. Prefiro tratar isso em outro momento. Essas frases não atacam, não se defendem e não pedem aprovação. O erro comum é acrescentar explicações para parecer justo. Ao fazer isso, você reabre a negociação e oferece novas brechas para o jogo. Em contextos profissionais, familiares ou íntimos, limites claros reduzem conflitos porque retiram a ambiguidade. Quem insiste após um limite explícito revela mais sobre si do que sobre você. E isso muda o equilíbrio da interação. O ângulo oculto é que limites emocionais frustram quem depende de reação para se sentir no controle. Por isso, muitas pessoas testam limites repetidamente, esperando uma falha, uma explicação extra, um deslizamento emocional. Quando você mantém o limite sem endurecer e sem ceder, o jogo perde atratividade. O perigo invisível é confundir firmeza com rigidez. Rigidez provoca confronto. Firmeza encerra o jogo. Outro erro é mudar o limite para evitar clima ruim. Isso ensina ao outro que insistir funciona. A virada acontece quando você aceita que algum desconforto inicial é o preço da estabilidade emocional a longo prazo. A estratégia aqui é objetiva. Estabeleça limites claros, comunique-os sem emoção e repita-os sem variação. O micropasso prático é escolher uma frase de limite que você possa usar sempre que necessário, sem adaptar ao humor do momento. Isso reduz desgaste e evita brigas desnecessárias. Limites não afastam pessoas equilibradas. Apenas afastam jogos. Quando você para de brigar, algo inesperado costuma surgir. Culpa. Não a culpa óbvia por ter errado, mas uma culpa difusa, silenciosa, que faz você questionar se foi frio, egoísta ou injusto. Essa sensação aparece especialmente quando o outro demonstra incômodo, decepção ou vitimização. Muita gente interpreta isso como sinal de que deveria ter reagido, explicado melhor ou cedido um pouco. Eric Berne mostrou que essa culpa não nasce da ética, nasce do condicionamento emocional. Em jogos psicológicos, a culpa funciona como cola. Ela mantém você disponível, reativo e preso ao papel esperado. É por isso que, mesmo evitando a briga externa, tantas pessoas continuam brigando internamente. Na análise transacional, a culpa é frequentemente ativada pelo estado pai internalizado, aquela voz que diz que você deveria ser compreensivo, paciente ou conciliador a qualquer custo. Quando alguém provoca e você não reage, esse pai crítico entra em ação, cobrando coerência com antigas regras emocionais. Outro percebe isso intuitivamente e reforça o mecanismo. Faz cara de desapontado, sugere que você mudou, insinua que está magoado. O erro comum é confundir empatia com responsabilidade emocional. Empatia é compreender, responsabilidade é assumir. Jogos psicológicos prosperam quando você assume sentimentos que não são seus. Ao tentar aliviar a culpa explicando-se, você reabre o jogo e entrega o controle. A estratégia correta é reconhecer a culpa como sinal de ruptura de padrão, não como prova de erro. O ponto oculto é que a culpa muitas vezes é induzida, não sentida espontaneamente. Ela surge quando o outro perde acesso à sua reação e tenta recuperá-la por vias morais. Esse é um dos mecanismos mais eficazes de controle psicológico, porque não parece agressivo. O perigo invisível é usar a própria ética contra si mesmo.
Pessoas emocionalmente maduras não precisam causar culpa para manter vínculo. Quando a culpa aparece sempre que você se preserva, há um jogo em andamento. A virada acontece quando você aceita que não precisa reparar o desconforto do outro para ser íntegro. Integridade não exige autoanulação. A chave desta parte é aprender a tolerar a culpa sem obedecer a ela. O micro passo prático é simples. Quando a culpa surgir após você evitar uma briga, não haja imediatamente. Observe. Pergunte-se se você realmente causou dano ou apenas interrompeu um padrão. Essa pausa impede que a culpa vire ação automática. Com o tempo, ela perde força. Algumas das brigas mais desgastantes não começam com hostilidade, mas com algo que parece virtuoso. Preocupação, cuidado, interesse ou vontade de ajudar. São conversas iniciadas com frases suaves, cheias de boas intenções aparentes, que rapidamente escorregam para tensão, defesa e desgaste emocional. Isso confunde porque o conflito não surge de um ataque claro, mas de uma abordagem moralmente aceitável. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos frequentemente se disfarçam de altruísmo. Quando alguém inicia uma conversa dizendo que só quer o seu bem, cria uma armadilha. Qualquer discordância pode ser lida como ingratidão, frieza ou resistência injustificada. É assim que conflitos desnecessários ganham legitimidade social. Na análise transacional, esse tipo de jogo costuma operar a partir do estado pai-salvador, enquanto tenta empurrar o outro para o estado criança, alguém que precisa ser corrigido, orientado ou aconselhado. O problema não está no conselho em si, mas na ausência de pedido. Quando a ajuda não foi solicitada, ela deixa de ser ajuda e passa a ser controle. O erro comum é aceitar a conversa para não parecer grosseiro, mesmo quando ela invade limites. Ao tentar explicar suas escolhas ou justificar sua posição, você entra no jogo e perde autonomia. A estratégia eficaz é diferenciar interesse genuíno de intrusão emocional. Perguntas simples como: você está me perguntando ou me dizendo? Ou respostas neutras que não se expandem encerram o ciclo. Clareza aqui não gera briga. Evita que ela comece. O ponto oculto é que muitas pessoas usam boas intenções como escudo contra a responsabilidade. Quando o conflito surge, elas se colocam como vítimas incompreendidas. Só quis ajudar. Você entendeu errado. Isso inverte os papéis e pressiona você a recuar. O perigo invisível é achar que confrontar a intenção resolve o problema. Não resolve. O jogo não está na intenção declarada, mas no efeito produzido. Berne foi claro. Jogos se revelam pelos resultados repetidos, não pelas justificativas. A virada acontece quando você para de debater motivos e passa a observar padrões. Se toda conversa bem intencionada termina em desgaste, o jogo está identificado. A estratégia para evitar esse tipo de briga é simples e firme. Não entre em conversas que você não solicitou e não sustente diálogos que violam seus limites sob o pretexto de cuidado. O micropasso prático é praticar respostas curtas e respeitosas, que não abram espaço para debate emocional. Isso preserva sua posição sem criar confronto. Nem toda pressão vem de palavras. Em muitos conflitos, o silêncio é a ferramenta principal. Quando você para de reagir, estabelece limites ou sai de jogos psicológicos. Algumas pessoas não discutem, elas se calam. O clima muda. Respostas ficam curtas demais ou desaparecem. Olhares carregam significado. Esse silêncio não é neutralidade, é mensagem.
Ele cria dúvida, desconforto e ansiedade. Eric Berne mostrou que o silêncio pode ser usado como forma de transação indireta, projetada para provocar reação sem assumir confronto. A pessoa espera que você preencha o vazio, se explique, volte atrás ou peça algo. É assim que muitas brigas começam depois do silêncio, não antes. Na análise transacional, o silêncio punitivo costuma operar como um pai crítico passivo, enquanto empurra o outro para a criança ansiosa. Quem recebe o silêncio tende a interpretar como rejeição, desaprovação ou ameaça de perda de vínculo. O erro comum é tentar consertar o clima, mandar mensagens extras, pedir desculpas sem ter errado ou retomar conversas para aliviar a tensão. Ao fazer isso, você confirma a eficácia do silêncio como ferramenta de controle. A estratégia correta é não preencher o vazio automaticamente. Manter-se no estado adulto significa tolerar o desconforto sem agir impulsivamente. O silêncio perde força quando não produz o efeito esperado. Em relações equilibradas, o silêncio é pausa. Em jogos psicológicos, é pressão. O ponto oculto é que quem usa o silêncio raramente admite que está pressionando. Pelo contrário, costuma se apresentar como alguém que precisa de espaço ou não quer brigar. Isso confunde, porque mistura autocuidado com punição emocional. O perigo invisível é você internalizar a responsabilidade pelo silêncio do outro. Berne foi claro. Em jogos, cada um é responsável por sua transação. Quando você aceita carregar o silêncio alheio, entra no jogo. A virada acontece quando você reconhece que nem todo afastamento exige reparo. Alguns são apenas tentativas de controle que morrem sozinhas quando não recebem reação. A estratégia aqui é aprender a conviver com o silêncio sem se mover para agradar ou apaziguar. O micropasso prático é simples. Quando o silêncio surgir após você estabelecer um limite ou evitar uma briga, não interprete imediatamente. Espere. Observe se o outro retoma a comunicação de forma adulta. Se não retomar, você ganhou uma informação valiosa sobre a dinâmica. Muitas brigas desnecessárias não são mantidas por raiva, mas por medo. Medo de perder vínculos, de ser excluído, de parecer frio ou indiferente. Esse medo age silenciosamente, empurrando pessoas a tolerar provocações, atravessar limites e entrar em conflitos que poderiam ser evitados. Eric Berne mostrou que em jogos psicológicos, o medo da perda é um dos combustíveis mais eficazes. Quando você acredita que evitar uma briga significa arriscar a relação, acaba escolhendo o conflito como forma de manter proximidade. O paradoxo é que, ao fazer isso, você se desgasta e enfraquece a própria relação que tenta preservar. Na análise transacional, esse medo costuma manter a pessoa presa ao estado criança adaptada, alguém que se ajusta para não perder aprovação. O provocador percebe isso e, consciente ou não, testa até onde pode ir. O erro comum é acreditar que ceder evita ruptura. Na prática, a ausência de limites claros cria instabilidade e ressentimento. Relações saudáveis suportam silêncio, discordância e pausas emocionais. Relações baseadas em jogos exigem reação constante. A estratégia aqui é compreender que vínculo real não depende de conflito permanente. Quando você se mantém no estado adulto, aceita a possibilidade de afastamento sem pânico. Isso muda a dinâmica. Quem só se mantém próximo através de brigas revela que o vínculo já era frágil. O ponto oculto é que o medo de perder relações frequentemente vem de experiências antigas, não da situação atual.
Muitas pessoas reagem como se qualquer tensão significasse abandono. Esse padrão emocional é facilmente explorado em jogos psicológicos. O perigo invisível é tomar decisões presentes para corrigir feridas passadas. Bernie foi claro ao mostrar que adultos emocionalmente livres diferenciam passado de presente. A virada acontece quando você percebe que algumas relações só sobrevivem enquanto você briga. E nesse caso, o conflito não é o problema, é o mecanismo de manutenção. A estratégia desta parte é fortalecer sua tolerância à perda aparente. O micro passo prático é simples. Diante da vontade de entrar em uma briga para não perder a pessoa, pause e observe. Veja se o vínculo se sustenta sem conflito. Se não se sustentar, a briga apenas adiaria o inevitável. Existe uma diferença decisiva entre um conflito pontual e um conflito recorrente. E confundir os dois mantém muitas pessoas presas a brigas desnecessárias. Um desentendimento ocasional nasce de circunstâncias específicas, cansaço, pressão, ruído de comunicação. Já o conflito recorrente surge mesmo quando está tudo bem. Ele reaparece com pessoas diferentes, em contextos semelhantes, seguindo quase o mesmo roteiro. Eric Berne mostrou que, quando um conflito se repete, não estamos diante de um problema isolado, mas de um jogo psicológico estruturado. O erro comum é tratar cada episódio como se fosse o primeiro, tentando resolver no conteúdo aquilo que é, na verdade, um padrão relacional. Na análise transacional, jogos psicológicos se sustentam pela repetição previsível de estímulos e respostas. Sempre há um gatilho inicial, uma reação esperada e um desfecho emocional conhecido, mesmo que desagradável. Pessoas envolvidas nesses padrões costumam dizer: "Não sei por que isso sempre acontece comigo." A resposta é simples e incômoda, porque o jogo ainda funciona. O erro mais frequente é investir em conversas longas, acordos emocionais ou promessas de mudança, acreditando que desta vez será diferente. Sem mudança de posição psicológica, o roteiro se repete. A estratégia eficaz é identificar o padrão, não discutir o episódio. Quando você nomeia internamente o jogo, ganha distância emocional e reduz a chance de reagir automaticamente. O ponto oculto é que conflitos recorrentes oferecem ganhos secundários para ambos os lados. Para um, sensação de controle. Para o outro, familiaridade emocional. Mesmo sofrido, o padrão é conhecido e o conhecido parece mais seguro que o vazio. O perigo invisível é confundir intensidade com profundidade relacional. Brigas frequentes criam sensação de vínculo, mas drenam estabilidade. Bernie alertou que jogos só terminam quando alguém abre mão do ganho oculto. A virada acontece quando você aceita que reconhecer o padrão pode exigir sair dele, e isso muda relações, às vezes de forma definitiva. A estratégia desta parte é clara. Pare de analisar episódios isolados e observe a repetição. O micropasso prático é listar mentalmente conflitos passados e perguntar: o roteiro foi parecido? Se a resposta for sim, não é coincidência, é estrutura. Ao reconhecer isso, você deixa de entrar automaticamente na próxima briga. Todo conflito recorrente tem um ponto de não retorno, mas também tem um intervalo crítico em que ainda é possível sair sem ruptura. A maioria das pessoas perde esse momento porque acredita que ainda dá para resolver conversando mais um pouco. Eric Berne mostrou que nos jogos psicológicos o perigo não está no ataque aberto, mas na primeira micro-resposta emocional que você oferece.
É ali que o jogo se consolida. Antes disso, o conflito é apenas uma possibilidade, depois vira roteiro. Quem aprende a reconhecer esse intervalo ganha algo raro: liberdade de escolha. Não se trata de fugir, mas de interromper a escalada quando ela ainda é reversível. Na análise transacional, esse intervalo ocorre quando a provocação ainda é ambígua. Um comentário enviesado, uma pergunta com segunda intenção, um tom que pede reação. O erro comum é responder tentando esclarecer o mal-entendido. Essa tentativa, embora pareça madura, fornece exatamente o que o jogo precisa: engajamento emocional. A estratégia correta é responder fora do script. Isso pode significar neutralidade factual, mudança de foco ou até ausência de resposta naquele momento. Respostas curtas, sem defesa nem ataque, mantêm você no estado adulto. Em ambientes profissionais, isso evita escaladas desnecessárias. Em relações pessoais, impede que pequenas tensões virem disputas identitárias. O ponto é simples: quem não confirma o papel esperado mantém o controle do ritmo. O ângulo oculto é que muitas pessoas confundem saída estratégica com passividade. Temem que, ao não responder, percam a chance de se posicionar. Na lógica dos jogos, o oposto é verdadeiro. O posicionamento tardio custa mais. Quando você reage cedo demais, fica preso ao conteúdo. Quando espera, escolhe o terreno. O perigo invisível é acreditar que timing não importa. Importa, e muito. Bernie deixou claro que transações se definem pelo primeiro movimento validado. Ao recusar validar a provocação inicial, você impede que o jogo se estabeleça. A virada acontece quando você passa a valorizar o quando mais do que o quê. A estratégia desta parte é dominar o intervalo crítico. O micro passo prático é observar o corpo no início da tensão. Aceleração, vontade de explicar, impulso de corrigir. Esses sinais indicam que o convite chegou. Em vez de responder, pause conscientemente. Essa pausa por si só já é uma resposta fora do jogo. Quando a tensão começa a se formar e você decide não entrar na briga, surge uma nova dificuldade: o que dizer? Muitas pessoas sabem que reagir piora a situação, mas não sabem como falar sem escalar o conflito. O silêncio absoluto nem sempre é possível, e respostas longas quase sempre alimentam o jogo. É nesse ponto que a linguagem neutra se torna uma ferramenta estratégica. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos dependem não apenas de emoções, mas de transações verbais previsíveis. Quem domina a linguagem consegue encerrar conflitos sem parecer evasivo, fraco ou hostil. Na análise transacional, a linguagem neutra mantém a interação no estado adulto. Ela evita o tom parental, crítico ou salvador, e não ativa a criança reativa. Frases neutras descrevem fatos, não intenções. Delimitam ações, não julgamentos. Entendi o que você disse. Vamos deixar isso para outro momento. Agora não vou continuar essa conversa. O erro comum é tentar suavizar demais, adicionando explicações emocionais. Isso reabre a negociação e oferece novas entradas para o jogo. A clareza sem carga emocional frustra a escalada. Em contextos profissionais, isso preserva a autoridade. Em relações pessoais, reduz desgaste. Linguagem neutra não resolve tudo, mas impede que o conflito cresça. O ponto oculto é que pessoas acostumadas a jogos psicológicos interpretam neutralidade como provocação. Quando não encontram emoção, tentam forçar uma.
O perigo invisível é ceder e explicar demais para mostrar boa vontade. Bernie deixou claro que jogos terminam quando deixam de produzir respostas emocionais. A virada acontece quando você aceita parecer distante para alguém que depende da sua reação. Neutralidade não é frieza, é autocontenção estratégica. Quem insiste após uma resposta neutra revela a intenção de manter o jogo. A estratégia aqui é treinar poucas frases neutras e usá-las de forma consistente. O micropasso prático é escolher 2 ou 3 respostas padrão que você possa repetir sem variar o tom. Isso reduz esforço mental e evita improvisos emocionais. Com o tempo, o ambiente aprende que não encontrará reação ali. Quando uma pessoa percebe que o jogo psicológico original não está mais funcionando, raramente desiste. Em vez disso, ela muda o jogo. O tom altera, o papel se inverte, a narrativa se reorganiza. Quem antes provocava passa a se vitimizar. Quem criticava passa a querer conversar. Quem pressionava passa a acusar frieza. Esse movimento confunde porque parece uma tentativa de reconciliação, quando na verdade é uma reconfiguração estratégica. Eric Berne mostrou que jogadores experientes não buscam conflito em si, buscam reação. Quando um formato falha, outro é testado. É nesse ponto que muitas pessoas, já cansadas, acabam entrando sem perceber. Na análise transacional, a troca de jogos ocorre quando o papel inicial deixa de gerar ganho psicológico. O provocador abandona o pai crítico e assume a criança ferida, ou deixa o salvador e vira acusador moral. O erro comum é responder ao novo tom acreditando que agora é diferente. Mas o critério não é o tom, é o padrão. Se a conversa continua puxando você para explicação, defesa ou culpa, o jogo segue ativo. A estratégia eficaz é manter a mesma posição emocional, independentemente da mudança de abordagem. Coerência quebra jogos, adaptação emocional os sustenta. Quem não muda de papel força o outro a lidar com o próprio vazio estratégico. O ponto oculto é que a mudança de jogo costuma vir acompanhada de urgência emocional, pedidos imediatos, cobranças repentinas, tentativas de resolver tudo agora. O perigo invisível é confundir urgência com importância. Berne foi claro ao mostrar que jogos dependem de aceleração emocional. Quando você desacelera, o novo jogo perde tração. A virada acontece quando você responde ao conteúdo mantendo o mesmo limite, o mesmo tom e o mesmo ritmo. Isso revela que a mudança de jogo não enganou, e muitos desistem nesse ponto. A estratégia desta parte é consistência emocional. O micropasso prático é observar se, após você evitar uma briga, o outro muda de abordagem. Se mudar, mantenha exatamente a mesma postura. Não explique mais, não ceda mais, não acelere. Isso encerra o ciclo. Depois de evitar brigas, manter limites, resistir à culpa e não entrar em novos jogos, surge um efeito silencioso que quase ninguém comenta, a sensação de estar mudando demais. Algumas pessoas começam a se perguntar quem estão se tornando, como se a ausência de conflito estivesse apagando traços da própria personalidade. Isso acontece porque muitos passaram anos se definindo pela reação. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos não moldam apenas relações, moldam identidades. Quando você sai do jogo, há um período de estranhamento interno. Não porque algo está errado, mas porque o ruído emocional cessou, e o silêncio interno pode parecer vazio para quem sempre viveu em tensão. Na análise transacional,
A identidade emocional se constrói a partir dos estados do ego mais usados. Pessoas que passam muito tempo no estado criança reativa ou no pai defensivo acabam confundindo intensidade com autenticidade. Quando começam a operar mais no estado adulto, sentem perda de calor, espontaneidade ou verdade. O erro comum é tentar compensar isso voltando a reagir, apenas para sentir algo familiar. Mas estabilidade emocional não é apatia, é coerência interna. Relações mais calmas parecem estranhas no início porque não ativam antigos gatilhos. A estratégia aqui é permitir que a identidade se reorganize sem pressa, sem forçar emoção onde ela não é necessária. O ponto oculto é que muitas pessoas acreditam que, sem conflito, deixarão de ser vistas, desejadas ou importantes. Esse medo vem de uma história em que a atenção sempre esteve ligada à crise. O perigo invisível é confundir paz com invisibilidade. Berne foi claro ao mostrar que jogos oferecem reconhecimento, ainda que negativo. Ao sair deles, você perde esse tipo de reconhecimento, mas abre espaço para outro mais estável e adulto. A virada acontece quando você aceita que não precisa provar existência através de atrito. Presença não exige drama. A estratégia desta parte é sustentar o novo estado emocional sem tentar preenchê-lo com velhos hábitos. O micropasso prático é observar quando surge a vontade de criar um conflito apenas para sentir algo familiar. Reconheça isso sem agir. Com o tempo, o sistema emocional se ajusta. Quando você muda sua postura emocional, nem todos reagem com indiferença. Algumas pessoas passam a provocar com mais frequência, como se estivessem testando algo. Comentários surgem do nada, ironias reaparecem, antigas críticas voltam disfarçadas. Isso não acontece porque você fez algo errado, mas porque saiu do papel esperado. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos dependem de estabilidade de papéis. Quando alguém deixa de reagir como antes, o sistema tenta se reajustar. Para quem dependia da sua reação, a mudança é sentida como perda, e perda gera tentativa de recuperação. Na análise transacional, pessoas acostumadas a determinados jogos sentem desconforto quando o outro passa a operar mais no estado adulto. Elas podem tentar puxá-lo de volta para a criança reativa ou para o pai defensivo. O erro comum é interpretar essas provocações como convite legítimo ao diálogo. Não são. São testes. Testes para ver se você ainda responde, se ainda se explica, se ainda entra. A estratégia eficaz é manter consistência emocional diante dessas tentativas. Não endurecer, não confrontar, não ironizar, apenas não oferecer o que antes alimentava o jogo. Com o tempo, muitos desistem, outros se afastam. Ambos os desfechos são informações valiosas. O ponto oculto é que a sua mudança pode ameaçar a identidade do outro. Quando alguém sempre se sentiu superior, salvador ou vítima ao seu lado, sua neutralidade desmonta esse arranjo. O perigo invisível é achar que precisa explicar a mudança para ser compreendido. Explicações excessivas viram um novo jogo. Berne foi claro. Mudanças reais não precisam de aprovação externa para se sustentar. A virada acontece quando você aceita que incomodar faz parte de crescer emocionalmente. Nem todo desconforto precisa ser resolvido. A estratégia desta parte é simples e firme. Não volte ao papel antigo para aliviar o desconforto alheio. O micropasso prático é observar quem reage negativamente à sua estabilidade emocional. Isso revela mais sobre a dinâmica do que qualquer conversa.
Quando você começa a evitar brigas desnecessárias, manter limites e sair de jogos psicológicos, surge uma dúvida sutil e perigosa. Será que estou me isolando? Essa pergunta aparece porque, durante muito tempo, conflito e vínculo caminharam juntos. Para muitas pessoas, proximidade sempre veio acompanhada de tensão, ajustes constantes e desgaste emocional. Eric Berne mostrou que, quando alguém sai de jogos recorrentes, ocorre uma reorganização natural das relações. Algumas se aprofundam, outras se dissolvem. O erro está em interpretar esse movimento como isolamento, quando muitas vezes ele é apenas seleção emocional. Na análise transacional, isolamento emocional ocorre quando a pessoa se fecha por medo, ressentimento ou exaustão, evitando qualquer troca genuína. Já o afastamento saudável acontece quando alguém escolhe não se expor a dinâmicas que exigem reação constante. A diferença está no estado interno. Quem se isola sente rigidez, desconfiança e tensão contínua. Quem se afasta de jogos sente alívio, clareza e maior presença consigo mesmo. O erro comum é confundir menos contato com menos vínculo. Relações adultas não exigem contato permanente nem conflitos frequentes. Elas suportam pausas, silêncios e diferenças sem colapsar. A estratégia aqui é observar como você se sente após se afastar, drenado ou mais inteiro. A resposta indica se houve isolamento ou maturidade. O ponto oculto é que muitas recaídas em brigas desnecessárias acontecem justamente por medo do vazio relacional temporário. A pessoa suporta a tensão melhor do que suporta o silêncio entre jogos. O perigo invisível é preencher esse vazio com antigos padrões só para não sentir a transição. Berne deixou claro que todo crescimento psicológico envolve um período intermediário, onde o velho não funciona mais e o novo ainda está se formando. Esse intervalo é desconfortável, mas essencial. A virada acontece quando você tolera esse espaço sem buscar conflito para anestesiá-lo. A estratégia desta parte é diferenciar claramente afastamento consciente de fechamento emocional. O micropasso prático é perguntar-se: estou evitando pessoas ou evitando jogos? Essa distinção muda tudo. Ao manter vínculos que respeitam seus limites e deixar ir aqueles que exigem briga constante, você não se isola, se fortalece. Depois de atravessar todo esse processo, evitar reações automáticas, reconhecer jogos, estabelecer limites, suportar a culpa, lidar com o silêncio, tolerar afastamentos e sustentar uma nova identidade emocional, surge o desafio final: manter essa postura ao longo do tempo. Muitas pessoas conseguem mudar por um período, mas acabam recaindo quando estão cansadas, pressionadas ou emocionalmente vulneráveis. Eric Berne mostrou que sair de jogos psicológicos não é um evento pontual, é uma prática contínua de consciência. A armadilha aqui não é o conflito em si, mas a crença de que, depois de aprender, você não cairá mais. É exatamente essa confiança excessiva que abre espaço para o retorno dos velhos padrões. Na análise transacional, a manutenção da estabilidade emocional depende de permanecer majoritariamente no estado adulto, especialmente em momentos de estresse. O erro comum é relaxar a atenção quando tudo parece calmo. Jogos não retornam em momentos óbvios. Eles reaparecem quando você está sobrecarregado, com pressa ou emocionalmente aberto. Consolidar a postura não exige vigilância tensa, mas consistência simples.
respostas neutras, limites repetíveis e tolerância ao desconforto inicial. Pessoas emocionalmente maduras não buscam eliminar conflitos, mas reduzir drasticamente sua frequência e impacto. Elas sabem que, eventualmente, alguém tentará puxá-las de volta e confiam no método, não no impulso. O ponto oculto é que muita gente endurece ao tentar se proteger. Confunde maturidade com frieza, distância com força. Isso cria isolamento emocional real, o oposto do que se busca. Bernie foi claro ao diferenciar consciência de rigidez. O estado adulto é flexível, não defensivo. O perigo invisível é transformar a estratégia em identidade fixa. Quando isso acontece, o jogo muda de forma, mas não desaparece. A virada verdadeira ocorre quando você mantém abertura emocional sem abrir mão de limites. Nem tudo é jogo, mas você sabe reconhecer quando é. A estratégia final é integrar tudo o que foi visto sem tensão interna. O micro passo prático é revisar mentalmente situações recentes e notar: você reagiu menos, explicou menos, sofreu menos. Isso é consolidação, não perfeição. Ao aceitar que a estabilidade emocional é construída por repetição consciente, você reduz drasticamente a necessidade de brigas desnecessárias. Evitar brigas desnecessárias não é sobre ser passivo, frio ou indiferente. É sobre mudar de posição psicológica. Ao longo deste vídeo, ficou claro que a maioria dos conflitos não nasce de diferenças reais, mas de jogos invisíveis, convites sutis para reação, padrões repetidos, culpa induzida, silêncio punitivo, medo de perda e tentativas constantes de puxar você de volta ao papel antigo. Quando você reage automaticamente, o jogo vence. Quando você se mantém no estado adulto, o jogo perde sentido. Não porque você atacou, mas porque deixou de ser utilizável emocionalmente. O ponto central que conecta tudo é simples e profundo. Nem toda provocação merece resposta, nem toda tensão exige resolução imediata, nem todo desconforto indica erro. Brigas desnecessárias só se sustentam quando alguém aceita jogar. Ao reconhecer o convite, pausar, usar linguagem neutra, manter limites claros e tolerar o desconforto inicial, você quebra a estrutura que alimenta o conflito. Algumas pessoas se afastam, outras insistem, algumas mudam de estratégia. Tudo isso são sinais de que a dinâmica mudou. E mudança real sempre gera ajuste ao redor. Talvez a maior virada deste conteúdo seja esta: paz emocional não vem de convencer ninguém, mas de parar de negociar sua posição interna. Quando você deixa de se explicar excessivamente, de carregar culpas que não são suas e de entrar em disputas para manter vínculos, algo se reorganiza. Relações que dependiam de briga enfraquecem. Relações adultas se fortalecem. E você passa a experimentar algo raro: estabilidade sem endurecimento, clareza sem agressividade, presença sem desgaste. Se este vídeo fez sentido para você, é porque em algum nível você reconheceu esses jogos na própria vida. E reconhecimento é o primeiro passo para sair deles. Aplique um ponto de cada vez. Observe mais do que reage. Escolha o momento em vez do impulso. E lembre-se, quem controla suas reações, controla o jogo. Quando você recupera esse controle, as brigas deixam de ser inevitáveis, passam a ser opcionais. Se você quer continuar aprofundando esse tipo de leitura psicológica, fique no canal. Nos próximos vídeos, vamos avançar ainda mais nos jogos invisíveis que moldam relações, decisões e poder emocional.
Porque maturidade psicológica não faz barulho, mas muda tudo.